Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje eu queria começar este programa com uma pergunta para você que tem ou já teve um negócio. O que você faria de diferente hoje? Muito bem, a experiência ajuda bastante, mas o cara que eu vou receber aqui hoje, uma fera, pode ensinar muito mais. O Julian Antonioli é CEO da Audas, uma consultoria de dono para dono, formada por empreendedores que tiveram sucesso e agora se dedicam a apoiar outros empreendedores. Daqui a um minutinho, o Julian chega por aqui, fica com a gente. Uma gigante global, a Webull, acaba de estabelecer oficialmente sua presença por aqui com a missão de simplificar e expandir o acesso de investidores brasileiros ao mercado americano. Operando em 14 países, a companhia tem mais de 40 milhões de downloads do seu app no mundo. Para marcar essa chegada, inclusive, a companhia está oferecendo condições especiais, até 6,8% de remuneração para o valor depositado na conta que não estiver investido em nenhum ativo. Este é um grande diferencial que a Webull traz para o mercado brasileiro. E tem mais, taxas cobertas para investidores que transferirem portfólios de outras corretoras com valor superior a $2 mil. Por meio da Webull, você tem acesso a uma ampla gama de investimentos nos Estados Unidos, incluindo ações, ETFs, REITs e opções. Não perca essa oportunidade. Baixe o aplicativo da Webull e descubra uma nova forma de investir no mercado americano. Importante, este conteúdo não é uma recomendação de investimento. Analise os termos e as condições da promoção e todas as opções antes de investir. Veja o disclaimer completo na descrição deste episódio. Quer saber como fazer com que os times de marketing e vendas atuem em perfeita sintonia? Vamos te contar. O alinhamento entre marketing e vendas é essencial para o sucesso das campanhas, mas como garantir essa sintonia? Aqui estão 3 passos para alinhar suas equipes. Primeiro, defina metas comuns e métricas compartilhadas. Segundo, promova a comunicação constante e aberta entre as equipes. E terceiro, utilize ferramentas que integrem as atividades de marketing e vendas. Com essas estratégias, suas equipes de marketing e vendas podem trabalhar juntas de forma coesa e eficiente. Acesse o link na descrição e saiba como o RD Station Marketing pode ajudar nessa missão. Julian Antonioli é o CEO e fundador da Audas, uma consultoria de negócios formada por profissionais que já tiveram sucesso e suas próprias empresas. Ele é considerado o mentor dos maiores mentores de negócios do Brasil e conta com mais de 20 anos de experiência em estratégia, governança, gestão, capital e fusões e aquisições. Além de investidor anjo e board member de empresas no setor de serviços e tecnologia, hoje ele vai falar sobre todas as etapas do empreendedorismo e como aumentar as suas chances de sucesso. Julian Antonioli, que honra receber você por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Obrigado, Leandro. Valeu pelo convite aí, cara. Muito bem. Bom, ô Julian, a sua história, né, é uma história super inspiradora e eu queria começar contando aqui para os nossos ouvintes, né, como é que você deu início aqui à Audas. Vocês são uma consultoria formada por empreendedores, então assim, totalmente skin in the game, né, como se diz. E aí eu queria que você começasse contando aqui essa jornada empreendedora, como é que foi o início, enfim, né, os seus desafios. Conta pra gente aí. Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro naval de formação, me formei ali no final dos anos 90, né, no famoso milênio passado, já tá ficando para trás isso aí. E resolvi fazer engenharia porque eu queria trabalhar com engenharia automotiva, sempre gostei muito de carros e queria fazer isso. Fui trabalhar no setor, né, assim que me formei, mas acabei não curtindo a carreira de engenheiro, acabei não me adaptando à carreira de engenheiro e não me via fazendo aquilo pelos próximos 10, 15, 20 anos. Né? No começo dos anos 2000, daí 2001, 2002, surgiu a oportunidade de me juntar a outros engenheiros, a outros politécnicos que estavam começando uma empresa de software na época, SaaS, né, uma plataforma SaaS para automação de equipes em campo. Naquela época a gente não falava muito de começar empresas do zero, plataforma SaaS, era tudo muito novo no Brasil. Eu acabei me juntando a esse time numa empresa que à época chamava Spring Wireless. Nós fomos investidos por alguns VCs, alguns fundos de Venture Capital. E, cara, para resumir a história daquela empresa, foi uma empresa que deu super certo em 2011. A gente estava em 18 países, perto de 1.000 pessoas, faturavam $120 milhões e fomos comprados numa transação envolvendo a SAP, né, uma multinacional na área de software, que acabou comprando nossas participações, assumindo a companhia. Né? Então eu fiquei lá esse período todo, né? Foi ali que eu acho que comecei a aprender de verdade o que era empreender, né? Então desenvolvendo esse negócio tanto no Brasil como depois na expansão internacional e tudo mais, passando por todo o ciclo ali de
procurar capital, se financiar, se estruturar, ganhar eficiência, gerar famoso exit, né? Fazer a transição para a saída desse negócio e tudo mais. Depois dali, eu acabei começando uma outra empresa na área de varejo eletrônico, com outros sócios. A gente estava vendo o varejo eletrônico decolar no Brasil, isso 2012, por aí. Ao longo de 2 anos, a gente conduziu um projeto de consolidação no setor. Então, a gente falou com muitas empresas do setor, mais de 400 empresas, e acabamos diligenciando e comprando, integrando 11 empresas numa empresa única. E depois, em 2014, quando a gente foi ao mercado para tentar levantar recursos para concluir esse processo, um dos potenciais investidores falou que não queria investir, mas queria assumir o projeto. E aí a gente fez conta na época e acabou vendendo, né, nossas participações, vendendo esse projeto para ele, e encerramos esse capítulo. Com essas 2 experiências, Leandro, acho que a gente começou, né, eu e o França, que é o outro sócio fundador aqui, a gente começou a ser muito procurado por outros empreendedores para ajudá-los nos seus próprios negócios, né, seja com os famosos cafés. Pô, você não toma um café comigo aqui para me ajudar? Eu estou tendo esse desafio aqui de crescimento, estou sendo procurado por fundos, ou quero procurar um fundo e não sei muito bem como fazer isso, consegue ajudar a gente? E aí surgiu a ideia da gente começar uma consultoria justamente para fazer esse tipo de trabalho, né? Do nosso lado, a gente também estava um pouco cansado de estar no que a gente chama de uma atuação monotônica, né? Você está lá numa empresa só, que pode dar muito certo, muito errado, e a gente enxergava a consultoria como uma forma da gente tocar vários projetos paralelos, né? Cada um deles com as suas características de sucesso e tudo mais. E foi ali que surgiu a Audas, então, em 2014, depois dessas 2 experiências, a gente começou aí a atuar diretamente com outros empreendedores, já nesses pilares do que a gente tinha desenvolvido nas nossas vidas passadas: planejamento estratégico, governança, gestão e esse pilar de capital, né? Então, assim que a Audas surge, né, dessa experiência anterior, paralelamente a isso, né, eu comecei a investir muito em empresas de tecnologia. Eu tinha, né, ganhado algum dinheiro no setor, né, e achava que, primeiro por ideologia, deveria estar próximo de novos empreendedores ali, ajudando os caras a se financiar no começo da jornada deles como empreendedores, e de certa forma também para me manter atualizado sobre o universo de tecnologia, né, estudar sobre assuntos eventualmente novos e tal. E comecei a investir como investidor anjo. De lá para cá são mais de 60 investimentos aí como investidor anjo, e essas 2 coisas aí acabaram me credenciando a me tornar um mentor aí para empreendedores de maneira geral, depois atuando em algumas outras plataformas de educação, como G4 Educação e tudo mais. Então, acho que esse é um pouquinho do histórico aí. Aqui na Audas, né, de 14 para cá, já são mais de 400 projetos, mais de 150 M&As, cara, devemos ter aí dezenas de milhares de pessoas impactadas aí pelo nosso trabalho nos últimos 10 anos. Então, acho que esse é um resuminho aí do que a gente vem fazendo nos últimos anos aí, cara. Cara, que fantástico. Não, como eu falei aqui, é uma história extremamente inspiradora, e quem é empreendedor deve estar vidrado agora aqui no Café com a ADM. Você falou, né, que costumava tomar aí o cafezinho com a turma, né? A gente está tomando aqui um café no Café com a ADM agora. Muito bem. Ô, Julian, a gente recebeu aqui diversos entrevistados aqui no nosso Café com a ADM. Acredita aí que a gente está chegando aqui no nosso episódio número 400, então são 400 entrevistas, e muitos desses entrevistados eram executivos de multinacionais que resolveram empreender. E eles acabaram enfrentando, né, muitos problemas que as pessoas enfrentam quando começam a empreender, mesmo aquelas pessoas sem experiência, como até mesmo fazer um fluxo de caixa. Isso acaba nos mostrando, né, que só domina o básico quem coloca realmente a mão na massa, né? A prática é imprescindível para ter sucesso nos negócios. E eu queria que você explicasse, né, como é que os empreendedores devem saber o que fazer, né, para que não precise aprender quebrando a cara, que isso é muito comum, né? Você leva a tapa e você aprende. Mas tem alguma forma de você empreender sem quebrar a cara para aprender? Cara, eu acho que sem quebrar a cara em algum grau é muito difícil, né? Você obviamente consegue mitigar alguns desses riscos da jornada empreendedora, né? Então, acho que hoje a gente tem muita informação disponível para quem quer empreender. Você tem muito acesso a formações práticas
de pessoas que também já trilharam essa jornada e que estão ali buscando ajudar empreendedores nos diferentes estágios das suas jornadas. Então, obviamente que você consegue hoje ter formações específicas mais curtas, práticas, né? Ter mesmo acesso a pessoas como eu e como outros que já empreenderam, né, em modelos de mentoria, modelos de formação específica, para ajudá-los a desenvolver essas técnicas e essas práticas aí no dia a dia. Mas, cara, acho que parte intrínseca do empreendedorismo é você realmente executar, né? A gente fala que na jornada do empreendedor, cara, o empreendedor, quando ele decide empreender, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele tem uma visão do ponto de vista de um problema, de um propósito, de uma dor que ele quer resolver, uma oportunidade de negócio, mas ele não sabe exatamente o que vem junto disso, né? Que junto disso ele vai ter que aprender a desenvolver uma empresa, que junto disso ele vai ter que dominar áreas que talvez ele não seja proficiente, né? Então não adianta só ele ser bom de vendas, agora ele tem que manjar da parte financeira, não adianta só ele ser bom da parte financeira e planejamento, agora ele tem que mandar de vendas, não adianta ele ser bom nessas duas coisas, agora ele tem que manjar de gente, né? Então a gente fala que o empreendedor, quando ele decide empreender, a primeira tarefa dele é aprender o que é empreender, né? Então, esse é o estágio 1, né? Então, cara, eu acho que só, né, eu uso uma expressão aqui que só quantidade de horas, né, que vai dar essa visibilidade. Então, eu acho que tem formas de mitigar, mas não tem formas de evitar 100% não. Perfeito, não, estou totalmente de acordo. E é interessante, né, que nessa fase inicial, como em todas as fases do empreendedorismo, essa questão que você falou, né, a busca pela educação, você procurar aprender, é tão essencial quanto a prática. Porque não adianta só você praticar, senão você vai quebrar a cara, vai aprender só no tapa. E às vezes você leva um tapa tão forte que você não consegue, né, se reerguer para continuar empreendendo, ou fica traumatizado, enfim, tem muitos casos assim, né? Então, assim, a melhor forma é realmente você colocar em prática, mas ao mesmo tempo, né, aprender, buscar um aprendizado constante. E aí, Juliano, a gente entra numa segunda etapa, né? Essa etapa que a empresa já está montada, você já deu os seus os primeiros passos, né? E você passa ali para uma fase, né, de construção e estruturação. E é uma etapa também delicada, né, porque a empresa pode ainda nem ter chegado naquele ponto de equilíbrio, né, o break-even. E o empreendedor acaba tendo que se dedicar 100% ali àquele negócio. O foco ele tem que ser total. Quais são os conselhos que você dá nessa fase para quem realmente está passando, né, por essa etapa, e quais são as armadilhas que a gente deve evitar, né, nesse período? Cara, eu acho que nesse estágio, tipicamente, a gente já chega num contexto onde a gente fala que o empreendedor, ele validou que ele tem um negócio, né? Ele validou que ele tem um negócio que faz sentido. A gente se preocupa muito nesse estágio com o que a gente chama dos unit economics, né? As métricas unitárias desse negócio. Então, poxa, eu tenho margens legais do ponto de vista das minhas transações, eu tenho um custo de aquisição de cliente bacana, eu tenho uma receita, né, um LTV desse cliente legal, eu tenho alguma recorrência, tenho, né, bons modelos, tenho boas conversões do ponto de vista de venda, ou seja, eu tenho os elementos fundamentais relevantes para ter o negócio. Só que agora o meu desafio como empreendedor é construir uma empresa ao redor desse negócio, né? Garantir que eu tenho todas as competências que eu preciso para crescer de maneira organizada. Eu agora empreendedor, eu já não consigo mais resolver tudo sozinho. Meu sucesso não é mais função da minha capacidade de execução, mas é sim da minha capacidade de delegar para outras pessoas, né? E eu só consigo delegar para outras pessoas se eu tiver um time, então eu preciso formar um time. Então, tipicamente, a dor que a gente visualiza nesse estágio de empreendedor é a dor de conseguir construir um time adequado, de conseguir remunerar esse time da maneira adequada, né, para que ele consiga ter as estruturas e as competências mínimas para crescer. Então, acho que esse é o desafio principal, né? E aí entra uma troca clássica que a gente fala sempre, né? Muitas vezes, um erro clássico do empreendedor aqui é formar um time de pessoas júnior, porque ele fala assim, eu consigo pagar pessoas mais baratas, entre aspas, e com isso eu vou então formar um time de pessoas júnior, quando na verdade, nesse estágio, ele deveria se cercar de times menores e talvez um pouco mais seniores, né, que tenham a competência de jogar em várias posições e que vão ajudá-lo a construir esses processos que vão servir de plataforma e alavanca para a empresa crescer.
né? E aí vem esse desafio de como fazer isso, e muitas vezes, por isso que nesse estágio também a gente faz uso de estruturas de remuneração variáveis baseadas em participação acionária, partnership, stock option, porque você não necessariamente tem dinheiro para pagar todo mundo, você vai usar outras moedas de remuneração como instrumentos de incentivo de longo prazo. Então essas são as dores clássicas nesse estágio, né? Que uma vez vencido, vai levar o empreendedor para um outro estágio, que é um estágio onde ele já tem uma empresa e agora ele precisa garantir que ele está sendo eficiente, né? Então esse é um estágio onde a eficiência não é tão relevante, é mais relevante você conseguir construir os pilares básicos para você ter capacidade de crescimento e escala. Você vai buscar eficiência num segundo momento, né? Muito legal. Então, vamos passar para essa terceira etapa agora, Juliano, que é essa etapa em que a gente está preocupado em otimizar a performance, né? E que é transformar o bonde em um trem-bala. Qual que é a importância, então, da gente acelerar o crescimento da empresa, né? E quais são as técnicas? Agora, vamos aqui passar para a turma aqui, né, as técnicas que a gente pode utilizar para acelerar, né, esse crescimento. Cara, nesse estágio, eu acho que tem 3 técnicas ou 3 ferramentas principais, né? Então, aqui, você já tem uma empresa minimamente funcionando, você já tem pessoas nos lugares corretos, então, a primeira coisa que você precisa fazer agora é garantir que você tenha um plano estruturado e que todas as pessoas saibam o que elas têm que fazer, como que elas vão ser medidas e tudo mais. Então, é você revisitar seu plano agora para, de fato, estruturar esse trabalho. Se você fazia isso de maneira menos estruturada no começo, respeitando sua maturidade e tudo mais, agora é uma hora onde não dá mais para você fazer essa coordenação se não for através de um plano. Então, acho que essa é uma das primeiras ferramentas. A segunda ferramenta é, a partir disso, você consegue estabelecer e realmente trabalhar na eficiência dos seus processos, né? Então, aqui é onde processos começam a ser muito relevantes, tanto do ponto de vista, né, em algumas áreas-chave. Então, em vendas, né, então todo o teu processo de geração de demanda e conversão de demanda, então a construção de máquinas de geração de demanda, máquinas de conversão de demanda. Então, aqui isso é muito, muito importante, você garantir a eficiência da máquina comercial, né? Segundo, você garantir a eficiência da sua máquina operacional, né? Então, garantir que você, de fato, está entregando para o seu cliente aquilo que você deve, que as pessoas estão sendo medidas, que você tenha a eficiência adequada nos diversos processos e tudo mais, né? E o terceiro grande pilar, o grande motor aqui, é o motor de captura disso do ponto de vista de resultados financeiros. Então, é você garantir que você está sendo eficiente ao fazer isso do ponto de vista financeiro, né? Que você está gerando as margens que você deveria, que você está conseguindo transformar lucro em caixa, que seu modelo de negócio está adequado, que ele gera capacidade de autofinanciamento para o seu crescimento, né? Então, esses 3 motores, o motor de vendas, o motor de operações e o motor financeiro, eles têm que trabalhar em conjunto para você garantir, né, seu crescimento e sua escala adequada, né? E dando suporte a tudo isso, sua estrutura de gente, né? Então, agora você tem que ter uma estrutura de formação, capacitação e retenção contínua de pessoal para dar suporte a essas coisas, né? Então, aqui você vai eventualmente otimizar seu pessoal, descolar um pouco sua taxa de crescimento de gente versus sua taxa de crescimento de receita, é onde você, de fato, captura receita e captura escala, né? E suas principais alavancas para fazer isso são essas outras 3, né? Se apoiar na sua alavanca de vendas, a alavanca de operações e na alavanca de gestão financeira. Muito bem. Ô Juliano, o empreendedor ele precisa dominar a fundo cada uma dessas 3 áreas, dessas alavancas? De maneira individual, não, Leandro, mas eu acho que de maneira coletiva, as empresas que são bem-sucedidas são aquelas onde a coletividade dos sócios ou a coletividade de sócios e executivos chaves dominam essas funções. É muito difícil um empreendedor, uma pessoa só, dominar tudo isso, tá? É possível? É raro, tá? É mais comum você ter pessoas que dominam ou que são mais fortes em um desses pilares ou em alguns desses pilares, mas o time de empreendedores, ele deveria de maneira coletiva dominar essas coisas todas, tá? E é isso, essa é a importância de você tipicamente ter sócios aqui nos vários empreendimentos, né? Por isso que a gente
tipicamente vê poucas empresas onde não existe um grupo de sócios, onde você tem uma pessoa única, né, que é sócio, né? E se é o caso, ela provavelmente vai ter que se cercar de profissionais de mercado, né, que cubram competências onde ela não é tão forte. Perfeito. E assim, é muito comum, então, como você falou, né, a gente vê empreendedores que têm muita experiência em uma dessas 3 áreas-chave que você comentou, e só que eles ainda não desenvolveram assim, um olhar estratégico, né, uma visão de longo prazo, ainda não desenvolveram competências para liderar pessoas. Né? Aí eu queria saber se é nesse momento, na sua opinião, Juliano, que o empreendedor precisa desenvolver aquela capacidade de se descolar um pouco do operacional, dessa área em que ele é muito forte, né, e começar a focar no estratégico. Então, nesse terceiro estágio, a gente começa a diferenciar o papel do empreendedor do papel do gestor. Então, o empreendedor, ele acaba ficando cada vez mais responsável pelo aspecto que a gente chama da visão do negócio, pelo aspecto de definição dos caminhos básicos. Ele geralmente é um cara que está pensando no futuro, né? Mas ele precisa se apoiar num time de gestores que consigam ter a cadência e a rotina e a disciplina de tocar esse dia a dia, né? E na medida que ele executa um pouco das duas coisas, ele fica o tempo inteiro trocando de chapéu. Ele tem que entender a hora que ele está com o chapéu de empreendedor, olhando o longo prazo, pensando no estratégico, a hora que ele está com o chapéu de executivo, pensando no curto prazo e pensando naquilo que ele tem que entregar para viabilizar a visão dele mesmo como empreendedor, né? Então, a gente fala muito aqui e trabalha muito, em geral, nos nossos projetos, essa dualidade do empreendedor e do gestor, né? Que são perfis muito diferentes. O gestor, ele é averso a risco, por definição. O empreendedor, ele é muito pró a risco, senão ele não teria empreendido no primeiro momento. Por outro lado, dado que ele gosta de risco, ele gosta de coisas novas, ele não tem muita disciplina para rotina, e gestão é uma atividade de rotina, então ele precisa de um gestor que não tenha receio e nem problema com rotina, com fazer a mesma coisa todo dia. Então, essa dualidade é uma dualidade importante nesse estágio. Sensacional. Pessoal, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, a gente tem um material gratuito aqui disponibilizado pela Audas no link que está na descrição aqui do nosso programa. Então entra lá nesse link, você vai acessar uma videoaula aqui com o Juliano, onde ele aprofunda, né, esses temas que a gente está debatendo aqui agora. Bom, Juliano, quando a empresa chega nessa etapa, ela já tem outras preocupações, né? Então, provavelmente, como você falou, o cara deve ter outros sócios, já deve ter um número mais significativo de funcionários, né? O negócio pode até ter outras unidades espalhadas pelo país, né? E aí, também, aqui relembrando algumas entrevistas que a gente já teve aqui no Café com a ADM, muitas empresas nessa etapa acabam falhando e quebrando, né, por falta de controle. Então, eu queria que você comentasse agora quais são as ferramentas, né, e os métodos que os empreendedores devem utilizar para não deixar todo esse planejamento desmoronar. Cara, eu acho que, de novo, né, quando a gente fala no planejamento, a gente tem que pensar planejamento estratégico com 3 viés, né, um viés da estratégia em si. Não adianta nada eu ter um bom planejamento por uma má estratégia. Então, e uma boa estratégia é função do entendimento adequado, tanto do que se espera da companhia, das competências que ela tem, mas também um diagnóstico relevante de onde ela está hoje, né, e a identificação desse diagnóstico atual. Isso alimenta um plano, né, que uma vez estruturado e com recursos bem definidos, né, um dos erros clássicos em planejamento é as pessoas fazerem um plano, mas não designarem recursos para esse plano, né, e não priorizarem os recursos para esse plano. E terceiro, aí sim vem a disciplina de execução. Então, garantir que você tem as métricas adequadas, o acompanhamento adequado, que você está monitorando a execução do plano de maneira consistente, em curto espaço de tempo, e que você está retroalimentando isso ao longo do tempo. Então, acho que essas 3 coisas aqui são fundamentais, né? E o que a gente fala muito, assim, que é muito difícil para o empreendedor, que é foco. É manter o foco naquilo que foi planejado. Quando a gente fala muito que estratégia, Leandro, é você aprender a dizer não para um monte de coisas. Às vezes a estratégia é definida não só pelo que você vai fazer, mas pelo que você também não vai fazer, né? E o empreendedor, ele tem que resistir à tentação de pegar todo o dinheiro que está na mesa. Nem todo o dinheiro que está na mesa é bom para ele, né? E isso é um negócio muito difícil para a gente fazer, né?
e só o tempo vai te dando um pouco dessa consistência em saber que se manter direcionado para aquelas poucas coisas que você decidiu executar, são as coisas que fazem diferença no final do dia. Muito bom. Ô, Juliano, agora uma curiosidade, né? Muitas vezes, quando a gente faz tudo certo na empresa e a empresa cresce muito, ela acaba se engessando por conta da complexidade dessa operação. Então, ela cresce muito, a operação fica mais complexa, você tem muita gente na empresa e a empresa, a agilidade que você tinha, que foi justamente o que proporcionou o seu crescimento, né? Você acaba perdendo. Como é que os empreendedores podem fazer para evitar, né, assim, de crescer, mas continuar ao mesmo tempo ágil, né, e adaptável, enfim, e rápido, né? Cara, ótima pergunta. Eu acho que isso é função, né? Eu acho que tem duas ferramentas para isso, né? Isso é função de você conseguir definir de maneira realmente estruturada, né, as suas iniciativas do ponto de vista de planejamento e designar essas iniciativas a responsáveis que tenham os recursos, a alçada e a autonomia para fazer isso, ou seja, você ter um modelo de gestão distribuído, você de verdade conseguir distribuir as decisões para os níveis certos, para as pessoas certas, né? E você, por outro lado, como empreendedor, garantir através do seu modelo de gestão que essas pessoas estão executando aquelas coisas que fazem sentido no seu planejamento. Então, por isso a importância de ter um planejamento que defina isso e, por outro lado, transferir para as pontas a capacidade de execução. A empresa, ela, em geral, ela se engessa quando ela fica no meio do caminho, ou seja, ela ou define um plano e não dá autonomia, ou ela dá autonomia, mas não tem um plano. E daí ela precisa ficar o tempo inteiro fazendo um cheque de realidade para saber se aquilo que vai ser feito com autonomia está alinhado com o que se espera, ou se aquilo que se precisa fazer não se deu autonomia, então aquilo fica voltando para o dono o tempo inteiro e o dono precisa ficar toda hora redirecionando as pessoas naquilo que elas podem fazer. Então, né, o que a gente fala é que o empreendedor ele precisa montar um plano, acreditar no plano e transferir a autonomia para as pontas. E daí os modelos mais modernos de gestão e de acompanhamento de métricas, como OKR, NCT, eles têm um papel importante nisso, porque eles permitem que você distribua essa responsabilidade para as pontas e monitore o que vai ser feito a partir dessas ferramentas e das métricas e dos objetivos que você está buscando. Sensacional. Muito bem. Agora, Juliano, a gente chega numa quarta etapa, né? Depois dessa etapa de otimização aqui que você descreveu, a gente chega a uma quarta etapa que é a monetização. E é nessa etapa que o empreendedor ele vai se afastando ali, né, pouco a pouco da gestão, para permanecer ali naquela empresa como sócio, como conselheiro. Como é que a gente pode fazer essa transição, né, para um profissional, né, que realmente seja capacitado, Boa. De confiança, né, de maneira que a empresa não perca a sua cultura e também a sua identidade, né? Eu acho que esse é o papel fundamental de você, nesse estágio, começar a transicionar para o papel de sócio. E você, como sócio, acaba sendo aqui guardião da cultura, guardião da visão e tudo mais, né? E você vai estabelecer os fóruns adequados, tipicamente nesse estágio, como agora você tem um sócio, você tem executivo, você vai estabelecer um conselho que tem o papel de fazer esse tipo de coisa. Então, essa é uma das maneiras de você garantir isso, né? Mas nesse estágio de monetização, ele é relevante por quê? Porque provavelmente nesse estágio, o empreendedor ele quer começar a capturar para ele parte da riqueza que ele vem construindo nesse negócio. E capturar isso pode vir de várias maneiras, Leandro. Pode vir na forma de começar a distribuir dividendos, pode vir na forma de construir um partnership e começar a vender participação para os outros executivos que vieram acompanhando ele ao longo do tempo nessa jornada, né? Pode vir na forma de um M&A de verdade, onde ele vai ser eventualmente adquirido por uma outra empresa maior, né? E vai participar de um outro projeto, vai estar dentro de uma plataforma de execução maior, né? Vai vender participação para um fundo de investimento. Então, aí as formas desse empreendedor ele começar a capturar essa riqueza, ou o que a gente fala, o valor do equity que ele construiu ao longo do tempo é essa, né? Seja na forma de dividendos ou na forma de capital. Mas o que é muito importante nesse estágio é você garantir que existe a governança necessária na companhia
para que você possa transicionar finalmente da sua posição de executivo para uma posição especificamente de sócio, né? E daí você tenha pessoas que são aquelas que são responsáveis pela execução e pela condução do negócio do dia a dia, concluir o processo todo de profissionalização da empresa para permitir você ter um papel simplesmente não no sentido simplista, mas reduzido no que se refere à definição da visão, estratégia, cultura e tudo mais. E você acha realmente que a pessoa tem que chegar, tem que passar por essa etapa, Juliano? Porque tem empreendedor que é fanático ali pelo jogo, né? E, enfim, eu tô falando... Tô falando olhando no espelho aqui, tá, Juliano? Cara, Leandro, de maneira ciente ou não, ele vai passar por esses estágios, tá? Então, assim, ele vai chegar nesse estágio em algum momento. Por que eu falo isso? Porque mesmo que o cara seja apaixonado pelo game, o que provavelmente vai acontecer aqui é que ele provavelmente vai ter mais de uma iniciativa tocando em paralelo já. E vai ter iniciativas em estágios diferentes. E para que ele possa dividir o tempo dele nessas iniciativas em estágios diferentes, alguma delas vai ter que estar mais profissionalizada, porque se ele estiver no papel operacional em todas elas, ele não vai dar conta, né? Segundo, se por acaso ele for um cara que fora da curva e conseguir dar conta de tudo, uma hora ele tem que preparar a sucessão dele, né? Infelizmente a gente tem um ciclo de vida, a gente vai ficar velhinho alguma hora e vai ter que ter nossa sucessão, vai ter que botar os filhos para trabalharem, ou não vai ter filhos, no meu caso eu não tenho filhos, então não vou ter filhos, alguém vai ter que suceder, né? A Aldas, eu espero que ela sobreviva à minha existência aqui, então, ou seja, em algum momento, né, você tem que preparar a companhia para ser tocada por outras pessoas. Então, a gente fala que esse evento de monetização, ou essa situação de desvincular o papel do executivo para ser sócio, ele acontece com qualquer empreendedor, de maneira consciente, né, ou de maneira inconsciente, pelo simples fato de que ele vai ter que formar uma sucessão e, naturalmente, isso vai ter que acontecer, tá? Então, a resposta é sim, vai chegar para todo mundo em algum momento, e quanto melhor ele estiver preparado, mais suave vai ser essa transição para ele e para o negócio. Sem dúvida. Bom, ô Julian, esse nosso podcast de hoje aqui, para mim, tá valendo aqui como uma mentoria, um mastermind, cara, e tenho certeza que quem tá nos escutando, quem tá nos assistindo também, seja no YouTube, seja no Spotify da vida, tá tirando muito valor do nosso bate-papo. E, bom, aí eu queria agora que você aqui, para finalizar aqui essa nossa conversa, esse nosso café, eu queria que você comentasse como que a Aldas pode participar dessa jornada empreendedora, como que a Aldas pode contribuir com a construção do sucesso dos empreendedores que estão nos escutando. Boa. Então, pensando nessa jornada, nesses estágios, né, a gente aqui desenvolveu algumas soluções, ou vamos dizer, alguns produtos dentro da consultoria, né? Então, hoje aqui a gente atua de algumas maneiras. A gente atua, obviamente, com uma consultoria, ajudando empresas nesses segundo para o terceiro estágio, terceiro para o quarto estágio, em como desenhar seus planos estratégicos, como desenhar suas estruturas de governança, como melhorar sua gestão de maneira geral. Então, né, tipicamente, engajamento clássico de consultoria no que se refere a diagnóstico, planejamento, implementação e tudo mais, né? Para aquelas companhias que estão ali no estágio de monetização ou que precisam de apoio para conseguir financiar seus projetos de crescimento e tudo mais, a gente também atua aqui no aspecto de capital, ou seja, a Aldas, ela muitas vezes atua para os nossos clientes, ajudando os clientes a encontrar capital, seja na forma de dívida ou seja na forma de equity, junto a investidores, financiadores, compradores, e a gente acaba atuando muitas vezes como um advisor de M&As para os nossos clientes. Então, para quem está mais no final dessa jornada aqui, a gente tem as soluções clássicas de consultoria e de capital, né? Para quem está mais no começo da jornada e precisa de apoio específico em alguns temas, a gente desenvolveu um programa de mentoria. Então, a gente tem um programa onde, semanalmente, a gente tem uma interação com os nossos clientes e a gente traz para eles o direcionamento do que eles deveriam fazer, mas a gente não necessariamente engaja na execução, porque são clientes eventualmente menores e que precisam muito mais de uma direção, de uma diretriz, e eles ainda conseguem saber o que fazer, como fazer, se forem bem orientados. Ou ainda tem demandas muito específicas, né? Quero construir um plano de stock option, quero revisar meu planejamento, meu plano
de remuneração variável, né? São demandas específicas que, com poucos insights de direcionamento, ele mesmo consegue executar. Né? E para quem está lá no comecinho da jornada, né, ou para quem quer se desenvolver em alguns desses pilares de gestão, a gente criou um programa de formação, né, alguns programas de formação, né, que a gente colocou embaixo desse título do Audas League, que é um programa de formação para empreendedores, que cobrem esses pilares das coisas que a gente faz. Então ali a gente ensina as técnicas que nós mesmos utilizamos nos nossos projetos, ao redor desses 4 pilares: planejamento estratégico, governança, gestão e capital. Então, dessa forma, a gente cobre desde os aspectos de formação de um empreendedor, né, ou mesmo desenvolvimento dele em diversos assuntos. A gente tem uma oferta de mentoria para quem procura apoio pontual, né, e depois tem as ofertas clássicas de consultoria para aquelas pessoas que precisam de ajuda, né, para construir essa transição toda que a gente citou, e de acesso a capital e de monetização, como a gente falou ali. Então essas são as nossas ofertas clássicas aqui dentro da Audas e que cobrem esses diferentes estágios aí da jornada de empreendedor. Cara, que sensacional! Eu queria deixar aqui para a turma, aqui, Julian, onde é que a gente pode acompanhar o seu conteúdo, onde é que a turma pode também aqui ter mais informações aqui sobre a Audas. Acho que tem muita gente aqui interessada, então passa aí para a turma aí, como é que a gente pode seguir vocês aí? Bora, a gente tem o nosso Insta, né, que é o @Audas_, então Audas, AUDDAS_, né, o meu Insta, @JulianTonioli, então basicamente meu nome e sobrenome juntos, né, todo dia a gente publica bastante conteúdo ali, interajo com a turma em caixinhas de perguntas e tal, né. Tem o nosso site na Audas, onde a gente tem muita informação disponível no www.audas.com, a gente tem uma biblioteca de materiais que está ali disponível, gratuita para todo mundo, né, nosso canal no YouTube, onde tem muita coisa. Então, acho que esses são as formas principais de acompanhar a gente aqui, né, e ter acesso aos conteúdos gratuitos que a gente publica, a todo o material que a gente disponibiliza para os empreendedores aí. Perfeito! Bom, Julião, eu queria te agradecer demais aqui por tirar um pedaço aqui do seu dia para participar da gente aqui desse bate-papo. Foi demais para mim aqui, como eu te falei aqui, valeu por uma mentoria. E, aliás, aqui eu estou muito interessado na mentoria mesmo aí, viu, Julião? Boa! Tenho certeza que vai me ajudar muito aí. Boa, Leandro. Não, eu que agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade, o convite aqui para a gente falar. Sempre é bacana poder dividir um pouco com a turma aí que acompanha a gente, né, ajudá-los nessa jornada, né, procurar, é o que a gente fala, né, procurar evitar os buraquinhos lá do pitfall, né, então se a gente cair em alguns jacarés a menos, já valeu, então acho que é isso aí, esse é o nosso objetivo. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí, pra gente sempre é muito legal dividir com a turma. Me diz uma coisa, o Pitfall tu conheceu no Atari ou em outra plataforma mais avançada? Eu sou da época do Atari ainda, cara. Não sei quanta gente vai lembrar do Atari aqui, mas eu sou da época do Atari. Acho que o último videogame que eu joguei foi o Mega Drive, então... Tá revelando a idade. Tem um Atari aqui na minha frente, aqui na mesa, que a turma que tá nos assistindo tá vendo aqui, ó. Muito bem, Juliano, valeu demais. E você aí, o que você achou deste Café com a DM de hoje, turbinado de cafeína, aqui com o Julian Tonioli, o CEO e fundador da Audas. Bom, tenho certeza que você curtiu demais, vai compartilhar esse episódio, vai marcar a gente aí nesses arrobas todos aí, ó, o @Julian Tonioli, @Café com a DM, @Administradores e o @Audas_, pra gente saber que você curtiu tanto, que compartilhou aí com seus amigos. E também, ó, não esqueça, tem um material gratuito aqui da Audas, acessa o link que tá na descrição do programa. Tenho certeza que você vai curtir demais os webinars e materiais de apoio da Audas. Muito bem, galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!